E a palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de Gênesis, Bereshit, capítulo de número 26, verso de número 24. Livro de Gênesis, capítulo 26, verso 24, que diz assim: E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão, o teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente, por amor de Abraão, meu servo. Ok? Até aqui. Eu já preguei essa passagem aqui diversas vezes. Inclusive, se você quiser aprender mais sobre esse texto, que é quando Isaac vai para Gerar, aí roubam os poços de Isaac, Deus vai lá e faz Isaac prosperar na terra do inimigo, ele começa a crescer, produzir. Enfim, é um texto maravilhoso, é um texto profético. Se você quiser ouvir mais vezes sobre esse texto, eu tenho na playlist do Pão Diário, nas mensagens do Manhã de Paz também tem, acho que até em mensagens completas também eu tenho pregações minhas em igrejas falando sobre esse texto. Enfim, tem muitas mensagens que eu falo sobre o capítulo 26 de Gênesis. Mas eu queria precisamente pensar com vocês o versículo de número 24. Né? Queria só pegar o versículo de número 24 para a gente pensar um pouquinho, para a gente observar o que Deus está falando de Isaac, né? E apareceu o Senhor naquela mesma noite e disse, ou seja, na noite em que Isaac começou a crescer, Isaac começou a prosperar. Ele cava um poço, depois vem os pastores de Gerar e começa a porfiar com Isaac. Aí Isaac deixa o poço, coloca o nome do poço de Ezeque, depois vai para outro poço, cava de novo e os pastores de Gerar vêm e rouba de novo o poço de Isaac. Aí ele vai e coloca o nome de Site, né? Ele vai para outro poço. Quando ele vai para o terceiro poço, ninguém rouba o poço dele, ele coloca o nome de Reobote, né? Que significa que Deus alargou a tenda e preparou o melhor para ele. E nesse processo de Deus preparar o melhor para ele, que é o Reobote, aí se cumpre o versículo 24, né? Que o Senhor aparece naquela mesma noite, naquele período que ele viveu essa prosperidade dos poços aparecerem água. O Deus vai visitar Isaac e vai dizer: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. E abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Isso aqui é interessante, né? Interessante a gente pensar. Deus se apresenta depois que Isaac passou naquele processo do poço sair água. Depois do resultado, Deus se apresenta. Deus se apresenta dizendo: Não temas, eu sou contigo. Né? Deus está falando agora, mas na verdade em todo o processo Deus estava com Isaac. Desde o período que ele foi para essa região, desde o momento que os ataques vieram, desde o momento que tentaram roubar os poços dele, todo momento Deus estava com Isaac. E Deus estava falando: Não temas, porque eu sou contigo. E te abençoarei e multiplicarei. E eu gosto dessa palavra aqui: multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Você vê, Deus está falando para Isaac: eu vou te abençoar por causa do teu pai. Te abençoarei, multiplicarei por causa de Abraão, meu servo. Isso aqui é lindo, lindo, lindo. Por quê? Porque quando Deus está olhando para Isaac, Deus não enxerga só Isaac, Deus está enxergando Abraão. Em que aspecto? Eu vou te abençoar por causa do pacto que eu tenho com teu pai. Então a bênção sobre a vida de Isaac não vem por causa do mérito dele, vem por causa do pacto que Deus fez com o pai. Isso é muito tremendo, gente. Porque isso tem tudo a ver com o evangelho de Jesus. Como o próprio Deus que me abençoa, não porque eu mereço, mas me abençoa por causa do que Cristo fez. Eu sou abençoado porque o que Jesus fez na cruz me alcançou. Deus tem a bênção sobre a minha vida, Deus derramou graça sobre mim por causa de tudo aquilo que o Filho dele fez. Então, por causa do pacto com o Filho, por causa da cruz, por causa do Calvário, por causa da morte, a bênção é estendida para os gentios, que somos nós, que somos dependentes dessa graça. E se cumpre sobre a nossa vida, por causa da aliança com Jesus, por causa do que Jesus fez, por causa do Calvário, por causa da morte, eu e você somos alcançados e perdoados todos os dias.
A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã por causa do sangue de Jesus, por causa de tudo que aconteceu, por causa do Calvário e da ressurreição, pelo fato dele ter vencido a morte. E é lindo você perceber Deus falando com Isaac dessa forma. Eu vou multiplicar a tua semente por causa de Abraão, teu pai. Eu vou te abençoar por causa do teu pai. Eu vou te prosperar por causa do teu pai. Eu vou fazer por causa do teu pai, porque teu pai teve aliança comigo. Como teu pai teve aliança comigo, eu vou te prosperar. O que isso tem a ver com a minha vida, pastor? Às vezes você tem um filho que não tem temor nenhum a Deus. Às vezes você tem um neto que não tem temor nenhum a Deus. Às vezes dentro da tua família tem um monte de gente que nem ama a Deus. Mas por causa do pacto que você fez com Deus, Deus vai abençoar seus filhos. Você entende o peso dessa palavra? Que Deus ele preserva tanto princípios que às vezes mesmo o filho não andando no mesmo caminho do pai, Deus abençoa por causa da fidelidade da palavra dele com o pacto que ele fez com alguém. Então, pessoas da sua família são alcançadas por causa da tua aliança com Deus. Deus guarda o teu filho por causa da tua aliança com Deus. Deus protege o teu filho por causa da tua aliança com Deus. Deus esconde o teu filho por causa da tua aliança com Deus. Deus abençoa o teu filho por causa da tua aliança com Deus. Deus abençoa teu casamento, tua esposa ou teu marido por causa da tua aliança com Deus. Não é o que a Bíblia diz? Que a mulher sábia edifica, ela constrói a casa. Né? Paulo vai falar sobre isso também, que a mulher que está em Cristo, ela edifica o seu casamento. Isso só pode acontecer por causa dos pactos que nós construímos com Deus. Então, por causa da aliança que você fez com o Senhor, Deus passa a alcançar toda a tua casa. Isso é tremendo. Porque tem gente lá dentro que não vale nada, tem gente lá dentro que não merece, tem gente lá dentro que não é digno. Mas você decidiu orar. Você decidiu buscar. Você decidiu estar mais próximo de Deus. Aí Deus vai lá e guarda, porque são pessoas ligadas a você, são pessoas que você ama, são pessoas do teu sangue, são pessoas que estão próximas a você. E Deus não só te guarda, mas guarda aqueles que estão na sua retaguarda. Você faz ideia como Deus ele é um Deus fiel? Sabe? Às vezes nós somos tão falhos que a gente não preserva os princípios. Só que Deus ele não é homem para que minta, ele cumpre com a palavra dele. E por causa da aliança que ele tem com você, ele alcança teu filho, ele alcança teu neto, ele alcança teus sobrinhos, ele alcança teus parentes. Percebe como esse Deus é? Ele nos abençoa, ele nos prospera por causa desse pacto que nós temos com ele. Por isso, não desanima o teu coração. Se de repente você está passando algum problema com teu filho, com teu casamento, com a sua família, não se sinta desestimulado com nada. Não deixa nada tirar a sua paz. Por quê? Porque às vezes o próprio Deus pode permitir que certas coisas aconteçam para que gerem experiências nessas pessoas. Porém, a todo tempo essas pessoas estão sendo guardadas pelo Senhor, porque fazem parte da sua descendência. É interessante que a Bíblia fala em Êxodo capítulo 20, e Deuteronômio também fala no capítulo 28 de Deuteronômio, que diz que aquele que obedece à bênção do Senhor alcançará, e aquele que desobedece, que a maldição vem por causa da desobediência, tal. E é interessante que a Bíblia fala em um desses textos, Êxodo 20 e Deuteronômio 28, que aquele que obedece à palavra, o Senhor visita milhares e milhares de gerações por causa da obediência. Às vezes você não tem nem ideia disso, mas você pode estar colhendo coisas que os seus avós plantaram. Você pode estar colhendo coisas que os seus pais plantaram. Às vezes gente que você nem imagina, da tua quarta geração, quinta geração, tataravô, a gente não sabe, a gente não entende. Mas às vezes é alguém que se aproximou de Deus e fez uma aliança com Deus lá atrás, dizendo: Deus, abençoa a minha descendência, abençoa meus filhos, prospera a minha genealogia. E por causa disso, Deus vem abençoando, guardando, protegendo e escondendo. Sabe? Como é importante nós termos uma aliança com Deus. Talvez você pode não
ter tido, você pode não ter visto isso na sua família, mas se você tem a oportunidade de ter essa aliança com Deus, faça agora, para que a bênção de Deus continue sobre a sua geração, sobre seus filhos e sobre a sua casa, e que você viva o que Isaac viveu, que Isaac está prosperando dentro da terra aqui do Vale de Gerar, e Deus está dizendo para Isaac, você está prosperando porque sou eu contigo, você está prosperando porque eu amo Abraão, e eu tenho um pacto com teu pai, e por causa da aliança que eu tenho com teu pai, é o que Deus está dizendo aqui, ó, multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Ou seja, pelo amor que eu tenho ao seu pai, eu vou te abençoar. Isso acontece muito com a gente. Por causa do amor, o Senhor também nos abençoa e abençoa os filhos.